Pastor Elimar, Igreja Batista em Comendador Venâncio. Mais um domingo, devido a essa pandemia, estamos em nossos lares, mas a igreja continua ativa. Então hoje vamos para a segunda parte no livro de Abacuque, numa exposição, e hoje nós vamos falar do capítulo 1, versículo 12 ao capítulo 2, versículo 1. Estamos seguindo aí a temática, Deus é soberano na sua forma de agir. Podemos resumir esses versículos do capítulo 1, versículo 12, até o capítulo 2, versículo 1, o seguinte: quando as nossas crises se intensificam, não podemos perder a sensibilidade de quem é Deus, de buscá-lo e de ouvi-lo. Vou repetir: quando nossas crises se intensificam, não podemos perder a sensibilidade de quem é Deus, de buscá-lo e de ouvi-lo. Meus amados, o livro de Abacuque começa com a crise do homem de Deus. No capítulo 1, versículo 2, versículo 3, versículo 4, continua com a resposta de Deus à crise deste homem de Deus, versículo 11, versículo 5 ao versículo 11. E chega então ao clímax da crise, quando o homem de Deus não entende a resposta de Deus à sua queixa e à sua oração. Hoje, analisando os versos 12 ao verso 1 do capítulo 2, vemos o auge da crise do profeta Abacuque. Não dá para mensurar, sondar o que o homem de Deus estava vivendo naquele momento. Entretanto, podemos fazer um paralelo do que você e eu passamos em meio às nossas crises, quando pedimos a Deus uma coisa e Ele nos responde, mas de forma diferente, não da forma como esperamos ou queremos que seja. Eu creio que as crises de enxaquecas, insônia, dor no estômago, o sentir as vísceras na boca, sintomas que sentimos também em meio às nossas lutas, eram os mesmos que sentia o profeta naquela ocasião. Entretanto, ele não perdeu a sensibilidade da pessoa de Deus. Abacuque não perdeu a sensibilidade de buscá-lo e de ouvi-lo. Então, uma lição nós podemos tirar desse bloco de versículos: mesmo que as crises se intensificam por uma resposta que não nos satisfaz, não podemos perder a sensibilidade da pessoa de Deus, não podemos deixar de buscá-lo e de ouvi-lo. A insistência de Abacuque com Deus, mesmo que não alcançava resposta satisfatória, o levou a conhecer mais a Deus. E isso nós veremos nas outras mensagens, na qual nós estaremos postando aqui, né? Então, o que nós podemos entender desse bloco? Mais uma vez, quando as nossas crises se intensificam, não podemos perder a sensibilidade de quem é Deus, de buscá-lo e de ouvi-lo. Deus tem um propósito para nossas vidas e nós só vamos entendê-lo nos desfechos então dos próximos capítulos desta história de Abacuque, que é uma grande lição para a gente. Mas para isso precisamos, nesse momento, aprender e aplicar a nossa vida que quando as nossas lutas se intensificam, não podemos perder a sensibilidade da pessoa de Deus. Versículo 12, versículo 13, parte A. Abacuque ele vai dizer o seguinte: Senhor, Tu não és desde a eternidade, meu Deus, meu santo, Tu não morrerás. Senhor, Tu designaste essa nação para executar juízo, ó rocha, determinaste que ela aplicasse castigo. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Abacuque, mesmo em meio às crises vividas pelo pecado de Judá, e pela resposta de Deus à sua queixa que não o satisfaz, não deixou de exaltar o Senhor, ressaltando os seus atributos pessoais. Ele diz: Tu és eterno desde sempre, aleluia, Tu és imortal, não morreremos, puro de olhos, não compactua com o mal. Meus amados, vivemos dias em que as crises existentes tem levado pessoas a buscar uma outra interpretação da Bíblia para definir Deus, satisfazer seus anseios e buscar resposta que os conforte ante as respostas de Deus.
Estamos vivendo em meio às crises atuais de correntes de pensamento, como o liberalismo teológico, que tinha perdido força, mas que renasce com o iluminismo, onde as pessoas não buscam a palavra de Deus como regra de fé e prática, mas para estudá-la, questioná-la, se de fato está certa ante aos seus anseios e seus problemas e suas ideologias. Estamos vivendo dias em que muitas pessoas alimentam que Deus não existe pelo fato do mundo estar piorando cada vez mais. Mas, meus queridos, já vimos que, segundo as Escrituras, isso aponta para o cumprimento delas, das Escrituras. Precisamos estar atentos, pois crises podem contribuir para que percamos a visão de quem é Deus. E quem é Deus? Deus é santo, Deus é eterno, Deus é puro, e uma palavra muito importante para que compreendamos no momento de crise: Deus, Ele é soberano. Se perdermos a visão de Deus como santo, eterno, puro e soberano, como creremos na máxima de seu amor ao enviar Jesus para morrer em nosso lugar? João 3,16. Como creremos na sua vontade de que todos os homens se salvem? 2 Pedro 2,9. Em meio às crises, precisamos exaltar mais o nosso Senhor, trazendo à nossa memória os seus atributos pessoais, que Ele é santo, que Ele é eterno, Ele é imortal, Ele é puro. Isso alimenta a nossa alma, destruindo toda a negatividade existente em meio às crises. Abacuque, quando recebe uma resposta de Deus que não o satisfaz, ele vai para a academia da fé e ele começa a exercitar a sua fé, verbalizando quem é Deus. Senhor, Tu és desde a eternidade, meu Deus, meu santo, não morrerás, Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Em meio às crises existentes, não podemos ser indiferentes aos problemas, mas não devemos fixar os nossos olhos nas tribulações à nossa volta. Nós precisamos olhar para o alto, de onde vem o nosso socorro, e dizer como salmista, no Salmo 121, versículo 2, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Em meio às crises, precisamos olhar para o autor e consumador da nossa fé, nosso Senhor Jesus Cristo. Hebreus 12:2. Quando as lutas se intensificam, não podemos perder a sensibilidade de buscá-lo. Versículo 13, parte B, até o versículo 17. Diante da resposta de Deus que não agradou, Abacuque não desiste. Ele continua comentando a situação com Deus, questionando o quanto os babilônicos são terríveis, que talvez eles não sobreviveriam ao exílio. Abacuque diz: então, por que toleras os perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? O inimigo puxa todos com anzóis, apanha-os em sua rede e nela os arrasta. Então alegra-se e exulta. Deus já tinha falado com o profeta, Deus já tinha falado que usaria os babilônios para disciplinar Judá, e que a forma como os babilônicos agiriam com Judá lhes serviriam também de punição. Versículo 11: homens carregados de culpa, que têm por Deus, letra minúscula, a sua própria força. Pelo fato de Deus responder como ele não queria, Abacuque não deixou de falar com Deus. Ele não desiste de orar, buscar mesmo quando as respostas, as circunstâncias não eram favoráveis. Qual é o tempo de se buscar a Deus? Onde buscar Deus? Para que buscar Deus? Estas perguntas nos levam a fazer uma análise da nossa busca por Deus. Sofonias 2:3 diz: busque o Senhor, todos vocês, os humildes da terra, vocês que fazem o que Ele ordena, busquem a justiça, busquem a humildade, talvez vocês tenham abrigo no dia da ira do Senhor.
Mateus 7,7, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. 1 Crônicas 16:11, olhem para o Senhor e para a sua força, busquem sempre a sua face. Salmo 105, versículo 4, recorram ao Senhor e ao seu poder, busquem sempre a sua presença. Isaías 55:6, busque o Senhor enquanto é possível achá-lo, clame por ele enquanto está perto. Amós 5:4, assim diz o Senhor à nação de Israel, busquem-me e terão vida. Levítico 19:31, não recorram aos médiuns, nem busquem a quem consulta espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Oh, meus amados, a Bíblia nos dá subsídio para orarmos e buscarmos a Deus, por quê? Porque Ele é abrigo, porque Ele é provedor, porque Ele é a nossa força. Deus é um presente no momento de angústia. É tempo de buscar esse Deus. A Bíblia nos dá subsídio de orarmos e buscarmos a Deus porque Ele é um Deus presente, porque é tempo de buscá-lo, porque Ele é a nossa vida, porque Ele é o único a quem podemos recorrer com segurança. Como Abacuque não podemos deixar que situações adversas calem nossa voz ante a face do nosso Deus. Com Deus não se rompe relacionamentos, se estreita, se aprofunda, se alicerça relacionamentos. Agora em Cristo, isso se tornou uma via ampla, no qual todos podem ter acesso direto a Deus. Jesus ele vai dizer o seguinte, o autor de Hebreus vai dizer o seguinte, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. João capítulo 14, versículo 6, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não existem mais barreiras para se buscar a Deus e se achegar a Deus. Nós é que criamos, nós é que somos barreiras que precisam ser quebradas para nos aproximarmos de Deus e buscarmos a Deus. Meu querido, quando as nossas lutas se intensificam, não podemos perder a sensibilidade, em terceiro lugar, de ouvi-lo. Agora entramos no versículo 1 do capítulo 2 de Abacuque. Até aqui Abacuque questiona Deus por 2 vezes e Deus lhe responde de uma forma que não lhe agrada. Até aqui vimos uma intensa, insistente oração ou questionamento do profeta por uma resposta que lhe satisfazesse, mas Deus permanece soberano na sua forma de agir. Agora, depois de 2 tentativas de convencer Deus, Abacuque deixa de usar sua boca. Interessante, usa seus ouvidos. Abacuque usa sua paciência. Ele vai dizer o seguinte, ficarei no meu posto de sentinela, versículo 1 do capítulo 2. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Eclesiastes capítulo 3, versículo 7, parte B, diz que há tempo de calar e tempo de falar. Agora chega o tempo de Abacuque se calar. Mesmo em meio à tensa crise que o envolvia, Abacuque tem a sensibilidade que era tempo de ouvir Deus. A partir daí Abacuque passa a ter experiências que o faria crescer espiritualmente. E nós veremos isso nas próximas mensagens. Aprendemos aqui com Abacuque que temos sim de falarmos, buscarmos a presença de Deus em meio às crises. Entretanto, temos que entender que precisamos também ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz
que hoje os crentes têm um advogado no céu. Quem? Jesus Cristo. E o que um advogado faz? O advogado, ele ouve. O advogado, ele milita pela causa do seu cliente. Esse advogado, ele intercede por nós, Jesus, diante de Deus. E é só por meio dele que nossas orações, elas são ouvidas. Entendo que quando falamos para Jesus nossas queixas, lutas e dores, devemos esperar até que Ele nos defenda e Ele nos responda. Sensibilidade em meio às crises e lutas é de suma importância para que ouçamos Deus falar ao nosso coração. Então, onde Deus me responderá? Quando ouvirei a sua voz? Hebreus 1:1 diz: há muito tempo Deus falou muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Meu querido, Jesus é o porta-voz de Deus hoje aos homens. Hoje Ele nos fala por intermédio da sua palavra, e somente um coração quebrantado e entregue a Ele é capaz de ouvi-lo falar. Somente um coração quebrantado. Meus queridos, quando as crises se intensificam, não podemos perder a sensibilidade de quem é Deus, de buscá-lo e, por último agora, então, de ouvi-lo. Aprendemos com as crises de Abacuque que precisamos estar atentos, pois crises podem contribuir para que percamos a visão de quem é Deus, santo, eterno, puro e soberano. Em meio às crises, precisamos exaltar mais o nosso Senhor, trazendo à nossa memória os seus atributos pessoais de santo, eterno, imortal, puro. Não existem mais barreiras para se buscar, se achegar a Deus. Nós é que criamos barreiras, nós é que somos barreiras que precisam ser quebradas. Aprendemos aqui com Abacuque que temos sim de falarmos, buscarmos a Deus, buscarmos a sua presença em meio às crises. Entretanto, temos que entender que precisamos também de ouvir a sua voz. Meu querido, se você está vivendo em meio a uma crise em que parece que Deus não te responde, em que suas orações não são ouvidas, e que seu problema não tem fim, ouça então a voz do Senhor Jesus que te diz: você está cansado? Está cansado de toda essa situação? Nós já estamos caminhando aí para mais de 20 dias de quarentena, de reclusão. Nós estamos realmente em meio a uma crise no nosso Brasil, não só a crise da pandemia, mas nós estamos vivendo também uma crise que parece que as pessoas não se entendem, os ânimos estão alterados, pessoas querendo aproveitar da situação para se promover. Nós estamos vivendo uma crise, mas à luz da palavra de Deus nós aprendemos que esse tempo, essa crise que nós estamos enfrentando, não é um momento para nós mostrarmos quem nós somos ou que somos capazes, mas esse momento, essa crise, é uma oportunidade que Deus está nos dando de nos quebrantarmos diante dEle e reconhecer quem Ele é e quem nós somos. Mas vamos lá, de repente você está em uma crise, você está cansado, você já vem carregando outras crises e agora você se depara com essa pandemia e com toda essa confusão mundial e que assombra o nosso Brasil. De repente você está aí com o seu coração aflito diante de, na verdade, muito sensacionalismo também. Jesus ele disse para você o seguinte: venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Está com a alma cansada neste momento? É momento de recorrer ao Senhor.
Versículo 30 ele vai dizer então, de Mateus 11, pois o meu jugo é suave e o meu fardo, ele é leve. Talvez você não compreenda a forma como Deus está agindo. Talvez, como muitos, você até indaga, por que Deus permite coisas horríveis como nós estamos vivendo nos nossos dias? Quero dizer uma coisa para você, Deus é soberano na sua forma de agir. E muitas coisas que nos sobrevêm é fruto daquilo que nós plantamos. E na verdade nós só não somos consumidos pela graça e misericórdia de Deus que se renova a cada manhã. Se você quer ouvir a voz de Deus já está falando com você neste momento. Quebrante-se diante dele. Talvez até agora você tenha falado, tenha buscado respostas às suas queixas. Mas quem sabe Deus está falando com você agora que é momento de você colocar a boca no pó, falar mansamente e procurar ouvir a sua voz. Quebrantar-se diante dele. Quero orar por você. Deus, obrigado por esta palavra, Senhor. Porque as mesmas crises, ou a mesma crise que Abacuque viveu, semelhantemente nós vivemos as nossas. Mas nós não queremos perder a visão de que o Senhor é soberano e que o Senhor está sobre todas as coisas. Eu quero colocar o Brasil diante do Senhor, diante dessa situação que nós estamos vivendo. Existe a realidade de uma pandemia, existe a realidade de um vírus, mas existe também, Pai, muitas coisas em excesso que assombra a população, que traz perturbação aos corações. Neste momento eu te suplico, Deus, que a cada um que busca a Tua presença, que ao Brasil, principalmente o mundo, o Senhor se revela. Revela-te, ó Deus, como abrigo, como socorro, como o Deus presente no momento de angústia. Receba essas vidas que clamam pelo Senhor, aqueles que se dobram diante do Senhor. Sare a nossa nação, Pai, a começar da nossa vida, a começar da minha vida, Deus. Sara a nossa terra, em nome de Jesus. Amém. Até o próximo domingo. Seguiremos então aqui com as mensagens no livro de Abacuque. Deus, Ele é soberano na sua forma de agir. Deus te abençoe. Amém.